Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aí, vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que venha nos atrapalhar de entender a Tua palavra. Coloca o nosso coração diante do Senhor, disposto a Te ouvir, ó Pai, disposto a Te obedecer, ó. Senhor Deus, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, e que nós, Senhor Deus, venhamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Filho Jesus Cristo receba glória, Senhor Deus. E é no nome dele que nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, João, no final do primeiro século, ele escreve o seu evangelho, aproximadamente. E nós vemos que o propósito de João era chamar os crentes à fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, e assim a vida eterna. E ainda, irmãos, eu queria que você virasse a sua página, vamos ler o primeiro versículo do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio. João aqui está usando essa palavra para falar da eternidade de Jesus. Era o Verbo, na sua Bíblia, talvez a tradução vai dizer a palavra de Deus. Mas João, ele está dizendo isso para dizer que na eternidade o Verbo era o Verbo. Então, Deus, Jesus, ele já existia na eternidade. Ele não foi criado quando o Evangelho começou a ser pregado, ou quando ele nasceu em Belém. Não, ele já era. Como diz a palavra, ele é eterno. Ele não começou a existir quando os céus e terras foram criados ou quando nasceu em Belém. Antes da criação, ele já era o Verbo. Ele já existia, Jesus é eterno. Ele tinha glória com Deus Pai antes que houvesse mundo, é o que diz João lá. João 17,5 nos diz: Ora, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus é eterno. Nós temos que ter isso em mente, que Jesus é eterno. Ele não foi criado por Deus, ele é eterno. E ainda Jesus, o Verbo, existia antes dos tempos começarem. Colossenses 1,17 nos diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus, o Verbo eterno de Deus, existe por toda eternidade. Isso precisa estar bem fixo na nossa mente. E ainda ele diz lá: e o Verbo estava com Deus. Aqui João nos dá uma descrição da Trindade Santíssima. Então nós vemos a distinção entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então João, ele nos dá essa descrição da Trindade Santíssima de Deus. Quer dizer que Jesus é pessoal. Você pode se relacionar com Ele. Ele é distinto de Deus Pai, mas é um Deus só em três pessoas distintas. Aqui João nos dá essa descrição. Desde a eternidade, onde quer que Deus Pai estivesse, ali também estava o Verbo, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Iguais em glória, que se comunicam em perfeita harmonia. E ainda vai dizer: e o Verbo era Deus. Jesus é o próprio Deus. O Deus triuno, o Deus invisível, o Deus onipresente, onipotente, o Deus que criou todas as coisas. Jesus, o Deus Santo, se torna homem, como diz João lá no verso 14. E o Verbo se fez carne. Jesus se torna uma pessoa, se encarna na forma de um bebê, como o pastor pregou na semana passada. Jesus, ele se forma numa forma de uma criança, ele se torna homem e vem como uma criança ao mundo. Como o pastor disse, se caísse, morria. Jesus, ele se torna como um de nós. Então esse Deus eterno, que existe desde a eternidade, cheio de glória, majestade, se encarna na forma de uma criança, de um bebê. Irmãos, no primeiro século nós vamos ver que
havia uma heresia chamada gnosticismo, que dizia o quê? Que a matéria era toda má e o espírito era bom. Então, Jesus, o Deus, ele não podia ser homem pelo fato de que, se ele fosse Deus, ele seria somente espírito. Mas, porque a matéria era má, eles falavam, porque a matéria não presta, toda a matéria é ruim. Então, Deus é apenas espírito, não homem. Eles diziam que Cristo não era o próprio Deus, porque não era possível que ele veio em carne, porque a matéria era má. No século IV ainda surgiu o arianismo diário, que dizia que Cristo não era Deus, mas foi criado por Deus, assim como todas as outras criaturas e o homem. Então, quer dizer que Jesus não era eterno. Se Jesus foi criado por Deus, ele não era eterno. Então, Ario, ele fazia esse paralelo, ele dizia que Cristo foi um ser criado por Deus, porque ele não era eterno. Mas ainda, nós vemos que no Concílio de Calcedônia, em 451, que a igreja afirmou que Jesus Cristo ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As duas naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina, não se misturavam, não se confundiam, e nem se separavam e nem se dividiam. Era Jesus, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós precisamos ver isso, que o Verbo, o Deus eterno, o Verbo era Deus. Então esse Verbo que é Jesus, Jesus que encarnou, ele é o próprio Deus. Ele se fez homem por nós. O Verbo eterno de Deus, o Deus triuno, o Deus santo, onipotente, onipresente, se fez carne por nós, se fez homem por nós. Nós vamos ver ainda no versículo 3, que ele diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como Ario dizia que Cristo era uma criatura criada por Deus, aqui diz totalmente o contrário, que ele é o criador de todas as coisas, como diz Salmos, e ele mandou e todas as coisas foram criadas. Nós precisamos ter isso em mente, amados, que Deus é o criador do universo, ele é o criador de todas as coisas, e esse Deus, na pessoa de Cristo Jesus, se encarnou. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Por que Deus, o Deus eterno, como diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Deus triuno, o Deus santo, o próprio Deus, Jesus Cristo, se encarnou, se fez homem por nós. Nós precisamos ter isso em mente. Por que ele se fez carne? Então, eu quero trazer alguns propósitos da encarnação de Cristo. O primeiro deles é sentir as nossas dores e tentações. Ele se fez carne para sentir a minha e a sua dor. Ele se fez carne para que ele se assemelhasse a nós. O que você sente quando sente dor? O que você sente quando sofre? Jesus se fez carne para sentir a minha e a tua dor. E sofrer também, como nós, muitas das vezes nas nossas tentações, ele foi tentado. Então, Hebreus 4,15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O escritor aos Hebreus, ele cita e dá um ênfase aqui, mas sem pecado. Jesus se assemelhou a nós, mas ele era sem pecado. E é por isso que nós temos salvação hoje. Porque se Cristo tivesse pecado, nós não seríamos salvos e não teríamos esse sumo sacerdote que poderia se compadecer das nossas fraquezas. Nós, muitas das vezes, na nossa tentação, logo caímos. Quando Satanás nos tenta, nós logo caímos. Mas Cristo não, ele não se curva diante das tentações. Nunca se curvou. Jesus veio em forma visível ao mundo, nasceu em Belém, nosso Senhor, foi enrolado com faixas e deitado numa manjedoura. E não havia lugar para ele na hospedaria. Será que há lugar no nosso coração nessa noite para Cristo Jesus? Porque quando ele nasceu em Belém, não havia lugar para ele na hospedaria. Será que há lugar no meu coração e no teu? Não estamos atarefados demais, conforme o dia a dia vai passando? Não estamos focados demais em coisas mundanas? E temos deixado o Senhor, o Deus eterno, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, de lado, muitas das vezes?
Será que nós temos lugar para Ele? Então, nós temos que fazer essas questões no nosso coração. Jesus se tornou homem como nós, em relação a todas as coisas, menos quanto ao pecado. E louvado seja o Senhor, porque Ele não pecou. E nós temos salvação nele, porque Ele cumpriu toda a lei do Senhor, viveu sobre os preceitos do Senhor, sem pecar num tio da lei. Jesus não pecou e isso é a boa notícia, pois do contrário nós não teríamos um sumo sacerdote apropriado para salvar-nos. Então, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Meu irmão, às vezes estamos abatidos, estamos angustiados, mas Cristo também, quando se encarnou, veio como homem, se fez como nós, Ele também sofreu como nós. Ele também esteve angustiado no Getsemane, nós temos esse exemplo. Jesus angustiou-se, a sua alma começou a ficar aflita. Por quê? Porque Ele se assemelhou como nós. Ele sabe o que você passa quando você está angustiado. Ele sabe o que você passa quando você está sofrendo. E Ele pode se compadecer de você. E Ele pode se compadecer de mim. Hebreus 2, 16 e 18 nos diz: pois Ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdotes nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus se encarnou para se assemelhar a nós, os homens, para que Ele sentisse o que você sente. Deus se fez homem para saber o que o povo dele sente. Deus se fez homem para saber quais os efeitos da queda no homem. Nós, pecadores, carnais, Jesus se fez homem para saber o que você sente, o que ela causa de ruim na vida do homem. Deus se fez homem para sentir o seu sofrimento e o meu também. Deus se encarnou para sentir as mesmas dores que você. Deus se fez homem para ser tentados como nós. Às vezes nós temos um dualismo a respeito de Jesus. Nós pensamos que Cristo, Ele veio em forma de homem, e aquela série de Chosen mostra muito a humanidade de Cristo. Nós vemos um Cristo que se alegrava, um Cristo que sorria, um Cristo que se compadecia, um Cristo que chorou diante da morte de Lázaro, quando Ele ia ressuscitar Lázaro. Então, Cristo, Ele se assemelhou a nós. Nós temos que ter em mente isso, que Cristo, Ele se fez homem por nós, para se assemelhar a nós. E em tudo, Ele foi tentado, mas não pecou. Deus se fez homem para sentir o que você sente e sofrer o que nós sofremos. Jesus, assim como nós, em sua natureza humana, se alimentou, comeu, bebeu, angustiou-se, sofreu e morreu também. Jesus, assim como você, Ele se angustiou, sentiu medo. Muitas das vezes eu e você somos cercados pelo medo. E Cristo também, no Getsemane, ele orou ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Assim como nós, Jesus teve medo. Mas Ele falou o quê? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Isaías 53 nos diz que Ele era o mais desprezado e rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é padecer. Ele é homem de dores, assim como você sofre dores. Cristo sofreu dores e Ele padece, Ele padeceu por você e por mim. E ainda diz: comum de quem os homens esconde o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus sente as suas dores, Ele sente as suas tentações. Ele era desprezado. Muitas das vezes nós somos rejeitados pelos amigos ou desprezados por algumas pessoas e ficamos tristes, ficamos cabisbaixo. Mas Jesus, diz a palavra que Ele, como os homens esconde o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso. Jesus sabe o que você passa quando sofre, quando está triste, quando está angustiado, quando está sendo tentado. Jesus sabe isso, meu irmão. E Ele se fez carne para se assemelhar a você, como diz Hebreus aqui.
E por que Jesus se fez carne? Para que Ele possa aliviar a sua dor, para que Ele possa aliviar a minha dor quando eu estou sofrendo, para que Ele possa aliviar quando nós sofremos e muitas das vezes queremos desistir. Jesus se fez carne para sentir o que você sente, e Ele, para que Ele possa aliviar a nossa dor, como diz a palavra, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ele vai se compadecer. E para que Ele possa ajudar você a vencer a tentação, uma vez que você é tentado, uma vez que Ele já foi tentado, para que Ele possa te socorrer nas suas fraquezas. Irmãos, nós temos que nos achegar ao Senhor. Esse sumo sacerdote que se compadece do seu povo, nós temos que nos achegar e nos colocar diante dEle para que Ele possa aliviar as nossas fraquezas, nos aliviar das dores, das tristezas que muitas das vezes nós passamos. Segundo ponto, para levar os nossos pecados. A Escritura nos diz em Romanos 5, capítulo 5, assim como por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Assim como por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão entrou a morte, nós todos estamos mortos, nos nossos delitos e pecados. Como diz lá Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que Deus faz? Deus, o Deus eterno, Jesus Cristo se encarna, e para que Deus salvasse o mundo, o pecado do homem tinha que ser imputado sobre outro homem. Tinha que ser a semelhança da natureza humana, tinha que ser um descendente de Adão. Então Jesus se fez carne, Jesus nasceu para levar sobre ele, em forma humana, os nossos pecados, o meu e o seu pecado. Em 2 Coríntios 5, 21 nos diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por amor a nós. Ele se fez homem, se encarnou e se fez pecado por nós. O Verbo se fez carne não somente para sentir as nossas dores e tentações, mas para levar os nossos pecados em seu corpo, como diz 1 Pedro 2, 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus, o próprio Deus, carregou em seu corpo os nossos pecados. Ele se fez carne para carregar em seu corpo o meu e o seu pecado. Todos nós quebramos a lei de Deus todos os dias. Não há um dia sequer que não pecamos. Nós, se olharmos, Jesus se encarnou para levar os nossos pecados. Se olharmos para Deuteronômio 28, nós vamos ver que lá está escrito as bênçãos e as maldições do Senhor. As bênçãos sobre os montes Gerazim e as maldições sobre o monte Ebal. Jesus pegou todas aquelas maldições da lei, todas as maldições da lei, e levou sobre o seu corpo por nós. Como diz ali, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Jesus, ele pegou todas aquelas maldições. Jesus cumpriu toda a lei, irmão. Lei cerimonial, lei moral, toda a lei Jesus cumpriu. Nós pecamos na lei de Deus e merecíamos a ira de Deus ser despejada em nós. Mas Jesus pegou toda a lei, cumpriu toda a lei por nós. Ele se fez pecado por nós. Então, ele levou no seu corpo os nossos pecados. Nós temos que ter isso em mente, amados. Eu e você quebramos a lei de Deus, e por isso nos merecíamos a ira de Deus. Mas Deus não o faz por quê? Por causa de Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a lei, ele viveu sobre os preceitos de Deus, guardou os preceitos de Deus, e viveu em forma humana, como diz ali, era necessário que fosse a semelhança de homem, era necessário que fosse da semente da mulher. Então Jesus, ele se encarnou por isso, para levar os nossos pecados em seu corpo. E já estou encerrando, amados. Terceiro tópico, ele morreu para nos dar salvação, pela nossa salvação. Em Mateus 1, 21,
nos diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, quando se encarnou, ele salvou o seu povo dos pecados deles. Nossos pecados, Jesus levou em seu corpo. Cristo se fez homem por nós, sentiu as nossas dores e tentações, levou os nossos pecados sobre o seu corpo para nos salvar, queridos. E isso deve ser motivo de alegria. Cristo Jesus, o próprio Deus, se fez carne para nos dar salvação. Cristo entrou em nossa situação para agir como nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor, como diz o Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Cristo se tornou o nosso substituto, tomando sobre si nossos pecados. Ele nos salvou dos nossos pecados, como diz ali, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não fomos salvos das tristezas desse mundo, porque ainda sofremos, mas ele, como sumo sacerdote, ele se compadece de nós e alivia as nossas cargas. Mas nós fomos salvos dos nossos pecados, nós merecíamos a justa ira de Deus ser despejada em nós, mas Cristo se tornou pecado por mim e por você, e ele nos salvou. Ah, amados, que alegria é saber que Cristo, ele se encarnou por amor a ti e por amor a mim. Nós deveríamos estar prostrados diante de Deus por toda a eternidade, só por esses motivos. Porque ele não se compadeceu de nós, ele da eternidade, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se fez carne por você, pecador, por mim, pecador, que não merecíamos nada, mas ele se fez carne para levar os nossos pecados, para aliviar as nossas cargas, para nos dar salvação. Ah, Jesus se fez carne para que nós tenhamos salvação mediante a vida dele, que ele viveu nessa terra aqui. A morte dele, ele morreu por nossos pecados, mas como diz Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele morreu pelos nossos pecados e transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo apenas tivesse morrido, nós nunca seríamos salvos, porque ainda estaríamos sobre o mundo pecador, mas ele ressuscitou para a nossa justificação, e nele nós temos vida, e nós devemos nos achegar a ele. Esse verbo que se fez carne, se assemelhou a homens por nós. O Deus eterno, o Deus triuno, o Deus santo, o Deus que criou todo o universo, ele se fez homem por nós, amados. E nesse Natal nós deveríamos ter isso em mente, que o Senhor, ele veio em forma de bebê, se fez carne para aliviar as minhas dores, para o quê? Sentir as minhas dores, as suas dores, as nossas tentações, levar os nossos pecados em seu corpo e nos dar salvação. E para encerrar, eu quero terminar com um versículo do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo do 15 ao 17, nos diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse Jesus que se encarnou, o verbo eterno de Deus, o Logos de Deus, a sabedoria de Deus, se encarnou por nós. E como diz aqui, veio para o mundo para salvar pecadores. E se você é um pecador, todos nós somos, ele veio para salvar a você, veio para salvar a mim. E nós temos que nos achegar a esse Senhor, o Redentor, o Deus eterno, o Deus Criador de todas as coisas. Nós devemos nos achegar a Ele.
devemos nos render a Ele, estar prostrados diante dEle. Como diz o apóstolo Paulo, por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que me evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Que em você e que em mim nós evidenciamos Jesus Cristo, a completa longanimidade dele, misericórdia, fidelidade dele, que nossa vida demonstre isso dia após dia, que nós evidenciamos que Jesus Cristo é um Deus misericordioso que alcança pecadores indignos. E serviço de modelo a todos que hão de crer, que eu e você sirvamos de modelo a todos que hão de crer nele, Jesus, o Verbo eterno. E assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor Deus bom e justo, Deus santo, Deus fiel, nós sabemos que somos pecadores, ó Pai. Sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, e esse verbo eterno se fez carne por nós, se fez homem por nós, ó Pai. Sabemos também que não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor mesmo assim o fez. Ó Deus, quebranta os nossos corações, que venhamos saber que Jesus, Ele se fez carne para sentir as nossas dores e tentações. Ah, Senhor Deus, e não somente isso, Ele se fez carne para levar os nossos pecados em seu corpo. Ah, Deus, nós te louvamos porque Jesus, o Verbo eterno, se fez carne para que nós tenhamos salvação por intermédio dele, por intermédio da vida santa que ele viveu, por intermédio da morte na cruz e por intermédio da ressurreição, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua bondade e a tua longanimidade tem nos alcançado. Continua, Senhor Deus, a evidenciar isso em nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor Deus, que venhamos ser luz neste mundo, Senhor Deus, para proclamar que esse Jesus, o Verbo eterno que se fez carne, Ele continua a salvar pecadores, ó Pai. Senhor Deus, abençoa o Teu povo que aqui presente está. Que a Tua palavra venha penetrar o coração do Teu povo. E que nesse Natal, ó Pai, venhamos ter isso em nossa mente, no participar com alegria, estar junto com os nossos, mas nos lembrarmos que Jesus, o Deus eterno, o Deus triuno, o Deus santo se fez carne, se fez homem por nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua longanimidade, pela tua fidelidade, e porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Continua a manifestar o teu reino, que o teu reino avance e a tua palavra seja pregada, em nome de Jesus. Amém.